Bom dia, amigo. Aqui estamos juntos mais uma vez, começando um novo dia. Não apenas um novo dia, mas uma nova semana. No desejo de que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, possam alcançar a você e a todo o seu lar. Aos que exatamente hoje completam mais um ano de vida, um abraço todo especial, muito carinhoso, que vai acompanhado de um desejo profundo de que a paz de Deus possa estar presente em seu coração, possa guiar os seus passos, que Deus possa caminhar ao seu lado, é o nosso desejo de todo o coração. A todos o convite é que dediquemos os próximos instantes à meditação na palavra de Deus. Vamos ver aquilo que Deus tem a nos falar. E eu desejo que, de alguma forma, aquilo que vamos considerar aqui nesses instantes de reflexão, possa falar ao seu coração, possa ser útil à sua vida, possa fazer diferença no dia de hoje. Portanto, você é nosso convidado a esses instantes de estudo da palavra do Senhor. No livro dos Juízes, no capítulo 21 e no versículo 25, nós lemos o seguinte: Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Só para lhe situar um pouquinho na história, esse último versículo do livro dos Juízes conta de uma fase, de um episódio na vida do povo de Israel. Depois da saída do Egito, da peregrinação pelo deserto e da conquista da terra sob a liderança de Josué, veio o período dos juízes, um período no qual não havia uma monarquia estabelecida, a liderança do povo, o governo era exercido por algum juiz, frequentemente um profeta que assumia a liderança do povo, mas não havia algo consolidado. O que ocorre na história, vamos ler o livro dos Juízes que fala sobre isso, é que em alguns momentos um líder consegue estabelecer ordem na nação, em todo o povo, mas depois da morte desse juiz, as pessoas acabam se desviando dos conselhos, das recomendações que até então eram seguidas, e aí o povo se dispersa. Frequentemente, nesta ocasião, a dispersão do povo e a desobediência a Deus abre espaço para que inimigos possam se aproximar e criar dificuldades para o povo. Diante da dificuldade trazida pelos inimigos, acaba surgindo um novo líder levantado por Deus para liderar o povo, e então há um processo de restauração, de recomposição do povo. É mais ou menos esse período instável que é narrado pela Bíblia no livro dos Juízes. E o último versículo menciona esse detalhe interessante: não havia rei em Israel, mas o mais importante é que o texto diz que cada um fazia o que achava correto. Queria destacar aqui um fato interessante. Algumas vezes somos tentados a achar que a ausência de regras é sinônimo de liberdade, que a anomia, a ausência de normas, é sinônimo de liberdade. Há uma confusão aqui que precisa ser desfeita. É preciso entender que em nossos relacionamentos humanos e em nossa postura também como indivíduos, a presença de normas, de ordens e de regras não é algo que nos impede de realizar os nossos desejos, mas algo que ordena a nossa caminhada, ordena a nossa conduta. Enganam-se aqueles que acham que a situação ideal é a situação de ausência de normas e de regras, por exemplo, na área ética e na área moral. Quando Deus nos apresenta, através da sua palavra, uma série de conceitos, uma série de orientações, uma série de regras para o nosso comportamento, Ele não o faz por capricho ou por ser a atitude de um líder déspota que simplesmente quer estabelecer normas de acordo com o seu próprio prazer. Deus o faz para nos guiar o caminhar, para nos dirigir a vida. Descobrimos que a existência de normas, de regras, de princípios e de valores é fundamental a uma existência coerente e a uma vida feliz, principalmente no que se refere aos relacionamentos. A partir do nosso lar, percebemos isso. Sem que sejam estabelecidas normas de conduta ou conceitos comportamentais que possam reger nosso proceder, nós não conseguiremos manter a estabilidade de qualquer relacionamento, seja relacionamento conjugal, seja relacionamento entre irmãos, seja relacionamento entre pais e filhos. O que nós descobrimos é que vamos encontrar liberdade na
coerência com princípios, valores e normas que possam nos orientar quanto ao modo como devemos proceder. Eu sei que muitas vezes somos avessos a normas. Sei que temos o terrível hábito de comprar equipamentos e jamais ler o manual de instruções. Jamais ler as orientações e algumas vezes talvez tenhamos vivido a desagradável experiência de danificar um equipamento recém-adquirido simplesmente porque não observamos condições previstas pelo fabricante, normas estabelecidas para o seu uso. Na vida, fazemos isso com muita frequência. Quantas vezes damos as costas às orientações trazidas por aquele que nos criou, às instruções dadas pelo nosso Deus? Achamos que bom é viver de acordo com aquilo que dá na telha, para usar uma expressão mais moderna, aquilo que vem à nossa mente. A ideia de fazer aquilo que nós queremos fazer sem qualquer limite, sem qualquer barreira, sem qualquer restrição. Quanta ilusão! Aqueles que tentam viver dessa forma, invariavelmente caminham numa rota de destruição. Destruição para si mesmos, e normalmente essa é uma rota suicida, mas também destruição para os outros. Você sabe que muitas vezes nas quais você ou outras pessoas agiram de maneira desordenada, os prejuízos chegaram. Talvez prejuízos dos quais você tenha sido vítima, talvez prejuízos dos quais pessoas que você ama tenham sido vítima, mas a verdade é que quando nós deixamos de considerar os valores e princípios que foram colocados por Deus para nortear o nosso caminhar, para conduzir o nosso viver, nós invariavelmente sofremos as consequências disso. A Bíblia nos lembra que o que o homem semear, isso também ceifará. A ausência de cuidado no nosso proceder, invariavelmente, trará dificuldades nos resultados e nos efeitos daquilo que nós fazemos e do modo como nós agimos. É por isso que Jesus Cristo diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdadeira verdade e a verdadeira liberdade são conhecidas quando nós conhecemos a Cristo e por Ele passamos a viver uma vida na qual somos felizes e nos realizamos como indivíduos e como comunidade. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por aquilo que a Tua palavra nos ensina. Ajuda-nos, Senhor, a considerar os Teus princípios, aquilo que nos ensinas por meio da Tua palavra, e ajuda-nos a viver de forma coerente e harmoniosa com aquilo que Tu nos declaras. Que cada pessoa que nos assiste nesse instante tenha o privilégio de conhecer a verdade que há em Cristo Jesus e experimentar a verdadeira liberdade. A liberdade de viver sem culpa, sem pesos, fazendo o Teu querer em nossas vidas. Amém.